Olá, seja bem-vindo ao J Cristo Notícia. A notícia da Palavra de Deus no Evangelho e Escrituras da Bíblia no Brasil e no mundo. Todas as segundas e quintas-feiras a partir das 18 horas. Vocês estão todos convidados a leituras narradas em textos, salmos e estudos bíblicos. Vamos ouvir o que Deus tem para nós hoje. O Credo dos Apóstolos é uma confissão sucinta de doutrinas cristãs vitais, que é usada liturgicamente em toda a Igreja Ocidental. Originalmente, pensava-se que o Credo se originou com os apóstolos por volta do dia de Pentecostes. Mas hoje a maioria dos historiadores rejeita essa visão, vendo o Credo como contendo a fé apostólica, embora não tenha sido escrito pelos próprios apóstolos. O pano de fundo do Credo dos Apóstolos. Qual foi a origem do Credo? Primeiro, é importante reconhecer que as formulações de credos são comuns na Sagrada Escritura. O Shema, escrito em hebraico, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é em si um tipo de declaração confessional usada diariamente por hebreus piedosos. A linguagem de 1 Coríntios capítulo 15 é credal, onde Paulo menciona a transmissão da mensagem evangélica que recebeu e transmitiu aos coríntios. Sob a antiga aliança, resumos sucintos de fé eram usados devocionalmente e liturgicamente, e mais tarde também entre os apóstolos. Portanto, faz sentido que a Igreja tenha adotado esse costume. No período pós-apostólico, a necessidade de articulações claras e concisas da fé deveu-se em parte ao rápido crescimento da Igreja, nos primeiros séculos de sua existência. Acredita-se que o Credo dos Apóstolos evoluiu como uma espécie de confissão batismal. Os artigos do Credo eram os princípios elementares da fé que os catecúmenos, pense na classe dos novos membros da época, eram instruído antes do batismo. Após um período de aprendizado, eles confessaram o credo e então receberam o sacramento. As doutrinas fundamentais ensinadas aos novos convertidos centram-se em Cristo, arrependimento, fé em Deus, na instrução na prática de lavar os pés uns dos outros, a imposição de mãos, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Este antigo credo realmente contém os ABCs apostólicos que os primeiros cristãos ensinaram-lhe aos iniciantes? Sim, considere o que o autor de Hebreus escreveu. Portanto, deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos conduzir à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, do ensino de batismos e de mãos, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 2. Desde pelo menos a época em que a carta aos Hebreus foi escrita, as doutrinas fundamentais ensinadas aos novos convertidos centravam-se em Cristo, arrependimento, fé em Deus, nas instruções sobre lavar os pés uns aos outros, possivelmente uma alusão à teologia sacramental, na imposição de mãos, ordenação e eclesiologia, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Esses ensinamentos fundamentais, todos presentes no Credo dos Apóstolos, compunham o que os padres da Igreja chamavam de regula fidei, ou regra de fé. Homens como Irineu e Tertuliano acreditavam que essa regra vinha dos apóstolos, e que eles estavam passando o bastão para as gerações subsequentes. O santo depósito de Pai, Filho e Espírito Santo, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi esculpida em credos como o Credo dos Apóstolos entre os séculos 4 e 6. Embora cada artigo do credo possa ser rastreado a ensinamentos anteriores das Escrituras, os artigos do credo apostólico. O credo apresenta 12 artigos de fé. Uma vez, acreditava-se que cada apóstolo contribuía com um artigo, e há 3 seções principais no credo. A primeira seção começa com Deus Pai e a obra da criação, a segunda com Jesus Cristo e a obra da redenção, e o terceiro com o Espírito Santo e a obra de santificação. Creio em Deus Pai,
todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Ao longo da história da Igreja, os comentaristas do Credo começam definindo o que significa crer. A crença inclui consentimento, ou seja, concordar ou aprovar. Mas não termina aí. No Credo, o primeiro objeto de nossa fé é Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é Pai em dois sentidos. Primeiro, por causa de sua relação pessoal com o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque o Verbo foi gerado eternamente, o Pai é sempre Pai. Segundo, quanto à nossa adoção por meio de Cristo, Ele é o Pai de todos os que creem. Cristo, que é por natureza o Filho do Pai, nos torna filhos e filhas pela graça, em Jó, capítulo 20, versículo 17, em Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5, em Efésios capítulo 1, versículo 5. A ênfase na majestade criativa de Deus ecoa as linhas iniciais de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Confessamos Deus como o Rei cósmico incomparável que criou tudo do nada. Isso é sugerido pela identificação de Deus como Todo-Poderoso. Santo Agostinho observou que a criação do mundo, ex nihilo, do nada, nos revela a absoluta independência de Deus. Admitindo que Ele é todo-poderoso, não pode haver nada do qual Ele não deva ser o Criador. Incluído nessa identificação de Deus como Criador, também está seu governo providencial sobre a criação. O único Deus e Pai que fez todas as coisas, também está intimamente envolvido com o mundo que Ele criou, até com as ocorrências aparentemente insignificantes da vida, em Pedro capítulo 16. Versículo 33, em Mateus capítulo 10, versículo 29. Esta primeira sessão é um conforto para a Igreja na medida em que nos apresenta ao Deus que não só governa sobre tudo, mas também cuida de sua criação. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades. Ressuscitou no terceiro dia. Subiu ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Muito obrigado por se juntar a nós. Peço por favor a sua ajuda deixando seu like, seus comentários e dúvidas, para termos mais conteúdos relevantes como a sua sugestão, não deixando de se inscrever, clicar no sininho das notificações para ficar antenado em novidades, compartilhando para quem você gosta ou está precisando de uma palavra de Deus.